Origem do tarô. Quando teria surgido o tarô? Como teria surgido o tarô? Quem inventou essas cartas, esse jogo, essa sistemática? Bem, existem algumas correntes. E por conta disso, acaba sendo um mistério, acabam sendo teorias. Né? Alguns estudiosos aí encontram rastros, criam uma teoria, uma corrente e a coisa caminha. Temos aí algumas possibilidades. A corrente que eu sigo e que eu acredito ser a mais possível e viável é de que as primeiras lâminas de tarô surgiram no Egito e foram desenvolvidas através do conhecimento do povo hebreu pré-dilúvio. Então, aquela nação, aquele povo já tinha aí vários conhecimentos, eram sábios, já tinham conhecimento de astrologia, numerologia, o que hoje a gente chama de cabala, e aí, pós-dilúvio, o povo acabou chegando ali no Egito, né? Eram escravos, e os egípcios foram, né, naquela época, um povo muito dedicado ao conhecimento, ao saber. E perceberam que eles tinham, que o povo hebreu tinha um baita conhecimento. E foi ali que já começou a se formar a primeira ordem ocultista, né? Digamos assim, porque eles reuniam os mestres, os sábios, para propagar o conhecimento, disseminar o conhecimento para pessoas escolhidas, para pessoas ali, os iniciados, que eles julgavam que eram pessoas capazes de adquirir, desenvolver e guardar esse conhecimento. Por isso temos aí as ordens secretas, o ocultismo, com essa finalidade de preservar o conhecimento, que na mão de pessoas erradas acaba criando um baita de um problema. Então, começou ali, posto a necessidade de preservar, né, de forma mais acertado esse conhecimento, os egípcios teriam desenvolvido as primeiras lâminas de tarô, que seria o que conhecemos hoje, o tarô egípcio, mas o original teria ali algumas diferenças com símbolos e alguns sinais ali cabalísticos mais evidentes. Com o passar do tempo, esse baralho, vamos chamar assim, né? Esse jogo de cartas, ele foi disseminado para o mundo, acredita-se que através dos ciganos, que eram um povo nômade. Então, eles foram se espalhando até que chegaram na Europa. E acredita-se que nesse momento o tarô era usado como um jogo de cartas comum. Se você tem descendência europeia, talvez os seus avós tenham te ensinado um jogo de cartas com um baralho muito semelhante ao tarô de Marselha. Eu aprendi a jogar as cartas espanholas, como a minha avó chamava. E era bem parecido com o tarô, né? Os arcanos, os trunfos, que eram as cartas que hoje nós chamamos de arcanos maiores, eram bem parecidas com as cartas de tarô. E aí, só que o tarô era um jogo muito caro, né? Nem tinha esse nome ainda.
Mas era muito caro, porque era pintado à mão por artistas renomados, alguns até com filetes de ouro. Então, era muito caro. E isso, e só poderia ter acesso a essas cartas a nobreza, quem tinha muito dinheiro, né? Os reis, os nobres, enfim. Acredita-se que os arcanos menores surgiram depois, tem aí, como eu disse, algumas correntes. Eu acredito que os próprios mestres, os cabalistas, enfim, eles mesmo desenvolveram os arcanos menores para dar ali um apoio na consulta, né? O cabalista, ele não usa o tarô para adivinhação, por uma questão filosófica, religiosa, é... e eu também gosto mais de usar o meu tarô para conhecimento, transformação, evolução, como eu já falei anteriormente. A adivinhação, você pode ter aí uma previsão, né, uma possibilidade de futuro, mas não uma adivinhação, não uma precisão, né? É... E seguindo ali, nós temos na nossa apostila o tarô através dos séculos. E nós vamos ver que no século XIV já existiam filósofos, astrólogos, arqueólogos, magistas, haviam muitos jogos aceitos e proibidos pela igreja e essa coisa toda. Então, em 1392, surgiu o primeiro tarô, né, que se tem conhecimento, que ainda existe algumas cartas em museu, do que seria o nosso tarô hoje, que foi confeccionado a mando do rei Carlos VI da França. E o artista desenvolveu esse baralho. Por isso, os arcanos maiores, eles têm esses arquétipos e arquetípicos de personagens daquela época, né? O mago, o papa, que pode ser o religioso, a imperatriz e o imperador, o bobo da corte, enfim, eles usaram atributos da época, né? Junto ali com o que já tinha do tarô egípcio, com uma simbologia mais profunda e que foi depois aperfeiçoada pelos estudiosos, pelos mestres, pelos homens que faziam parte das ordens e tudo mais, né? No século XV, temos um outro tarô muito conhecido e bonito, esse também com filetes de ouro, conhecido como Visconti Sforza. Visconti Sforza era uma casa, né, duas famílias que se uniram em casamento e foi pedido que o artista desenvolvesse esse baralho para dar de presente, né? Como eu disse, era tão caro que era considerado um presente. No século XVI surgem os arcanos com os primeiros nomes e números nos arcanos maiores e já começou alguma coisa ali de jogos de adivinhação, né? Essa coisa toda aí. E também em 1540 foi publicado o primeiro livro que se tem notícia sobre o uso das cartas para adivinhação, né? Daí, nesse século também, as cartas passaram a ser confeccionadas em larga escala e não mais por artistas, né, pintadas à mão e tal. E isso aí também deu uma popularizada na coisa, né?
Também surgem os 78 símbolos, os 78 arcanos, mais ou menos como conhecemos hoje, que pode ser o tarô de Marsella, né? Pode ter sido ele o primeiro. No século XVIII, nós temos ali uma figura bem especial, que é o Gebelin, um estudioso também, e que para ele o tarô era a estrada real da vida. E os 4 naipes representavam os 4 estados políticos do Egito. Então, espada seria os soberanos e a nobreza militar, paus, os agricultores, copas, os sacerdotes e o clero, e as moedas, os comerciantes em geral. Também temos Eteila, ou Jean-Baptiste Aliette, que era um discípulo de Gebelin, um peruqueiro, um cabeleireiro, mas além disso também um ocultista, mago e alquimista, que também estudou bastante o tarô e desenvolveu ali as suas teorias, escreveu livros. Todas essas personalidades ali que estão na apostila, seria interessante vocês estudarem mais profundamente sobre eles, porque entendendo a mente dessas pessoas, vocês vão conseguir também entender mais do que se trata o tarô. No século XIX, a palavra tarô é aceita por unanimidade para designar essas 78 lâminas com símbolos, nomes e números bem definidos. E é isso que faz com que a gente diga que um baralho não é só um baralho, mas sim um tarô. Ele precisa ter as 78 lâminas com números, nomes e simbologia bem definidos. Aí nós podemos dizer que é um tarô, tá? Então, aqui vocês vão ter também alguns estudiosos e escritores, né? Como Eliphas Levi, que foi citado aqui, o Papus, estudem, tá? White também, que apareceu aí no século XIX, né? Ele que criou o primeiro tarô com os 56 arcanos com figuras. Até então eram apenas os números e o símbolo de cada naipe. Então, 2 de moedas, tinha lá 2 moedas, né? 5 de paus, tinha 5 bastões. E ele, então, incorporou as figuras e a simbologia também aos arcanos menores. Temos o famoso Crowley, que também era um ocultista, estudioso, tem uma história aí muito louca por trás dele. Ele acabou indo para o lado negro da força, mas desenvolveu o tarô de Thoth, que é um dos mais famosos e mais usados em todo o mundo. Temos Jung, né, que criou aí uma ponte entre o tarô e a psicologia, levando para a coisa toda o estudo dos arquétipos e dos arquetípicos, que nós vamos falar disso depois. Temos Mebes também, que foi um outro estudioso e escritor que fez ali o seu deck. No século XX, o tarô passou a ser realmente tratado como um oráculo, né? Mas falamos aqui mais um pouco de White, da Golden Dawn, né? E tantas ordens aí que temos
por trás do tarô devido a essa simbologia, muitas vezes ali oculta, que nós precisamos de alguns estudos auxiliares até para entender com mais profundidade. E na atualidade, né, convivendo conosco, temos aí vários tarólogos, professores, escritores como Namur Gopala, Ney Naif, Roberto Caldeira, João Caldeira, enfim, várias pessoas aí que vocês podem e devem buscar os seus canais, os seus livros e aprender com eles também. E estude mais, procure mais sobre a história e a origem do tarô, que com certeza, e sobre esses autores aí, que com certeza você vai se aprofundar muito mais, como eu disse.